Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. No vídeo de hoje, questões de provas de concurso de diferentes bancas, com diferentes assuntos, para que você entenda como as bancas cobram aquele conteúdo do edital. É a parte dos estudos na prática. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrita ou inscrito, se inscreve aqui no canal. Curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e compartilhe com seus amigos que gostariam de ver esse tipo de conteúdo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. 2022, Prefeitura de Fortaleza, Ceará. Na BNCC de Arte, cada uma das 4 linguagens do componente curricular, artes visuais, dança, música e teatro, constitui uma unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades articulados às 6 dimensões apresentadas anteriormente. Além dessas, uma última unidade temática, Artes Integradas, explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Base Nacional Comum Curricular, 2018, página 197. O trecho cita 6 dimensões apresentadas anteriormente. Essas dimensões, conforme a Base Nacional Comum Curricular, se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em arte na escola. Assinale a alternativa que apresenta as 6 dimensões do conhecimento para o ensino de arte. Bom, então a questão está perguntando quais são essas 6 dimensões. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo sobre isso, sobre todas as dimensões, e tem vídeos mais curtos falando sobre cada uma delas. Eu vou colocar aqui o link na descrição desse vídeo. Letra A. Contextualização, criação, crítica, estesia, fruição e reflexão. A letra A está incorreta, porque a gente tem aí contextualização, que não é uma dimensão do conhecimento para o ensino de arte. A contextualização tem a ver, sim, com a abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa, na qual tem uma tríade: a contextualização, a apreciação e criação. Então, letra A está incorreta. Letra B. Apreciação, crítica, expressão, estesia, interação e produção. Incorreta também, pela apreciação, que faz parte dessa tríade que eu falei agora, e interação e produção não tem nada a ver com dimensão do conhecimento. Letra C. Criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Agora sim, a gente vê as 6 dimensões do conhecimento para o ensino de arte numa única alternativa. É a correta, letra C. E a letra D, apreciação, criação, crítica, expressão, percepção e produção. Apreciação a gente já sabe que não é, e percepção e produção também não. Então, para essa questão, a alternativa correta, letra C. 2023, Banca Ameosc, Prefeitura de São João do Oeste, Santa Catarina. Considere a seguinte situação abaixo. Um professor de arte selecionou obras icônicas de um período histórico e organizou uma exposição na escola. Durante o projeto, os alunos pesquisaram e aprenderam principalmente sobre a arte gótica, suas influências religiosas e simbolismos. Ao final, os estudantes expressaram sua compreensão do tema através de criações artísticas inspiradas nesse período artístico. Logo, podemos afirmar que o período histórico abordado pelo professor seria e aí a gente tem as alternativas: A, Renascimento; B, Idade Antiga; C, Idade Média; D, anos de 1920. Bom, Renascimento a gente já descarta, porque a arte gótica ela vem antes do Renascimento, e não tem características relacionadas. A arte gótica ela vai ter uma das características, o teocentrismo, Deus no centro do universo, no centro do mundo. Já o Renascimento é o oposto, é o antropocentrismo, o ser humano no centro desse universo, são essas descobertas científicas e se colocar esse ser humano no centro do universo. Então, isso aí já a gente já descarta. Letra B, Idade Antiga. A Idade Antiga está antes da arte gótica, Na Idade Antiga a gente consegue perceber as produções artísticas dos povos, das civilizações antigas, como os egípcios, gregos, romanos. Então, descartamos essa alternativa também. Letra C, Idade Média.
Aí sim está correta, né? Tanto a arte gótica quanto a arte românica fazem parte desses estilos da Idade Média, que dura aí 10 séculos, né? Que vai do século V até o século XV. Então, a letra C está correta. E a letra D, mais incorreta ainda, né? Porque é dos anos de 1920, século XX, o início do século XX, a gente sabe que as vanguardas europeias estavam chegando, a arte moderna, e não tem nada a ver com a arte gótica. Então, essa questão, a alternativa correta, a letra C, Idade Média. Ano 2022, banca avança São Paulo, para a Prefeitura de Laranjal Paulista. Partenon, o Partenão, foi um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas, na Grécia Antiga, por iniciativa de Péricles, governante da cidade. Sobre a arte grega, é correto afirmar que o Partenon tem características do estilo. Aí temos 5 alternativas para saber qual é o estilo que o Partenon tem. Letra A, dórico. B, bélico. C, Corfu. D, jônico. E, coríntio. Bom, se a gente vai falar sobre os estilos arquitetônicos da Grécia Antiga, a gente sabe que são 3: o dórico, o jônico e o coríntio. Então, só por eliminação, a gente já tira aí 2 alternativas, a B e a C. 2 alternativas que estão fora. Então, sobra A, dórico, D, jônico e E, coríntio. E para que vocês consigam entender como são esses estilos, para a gente fazer essa comparação e saber qual o estilo do Partenon, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês com imagens de colunas diferentes, dórica, jônica e coríntia. A coluna dórica, como vocês podem ver, é uma coluna bem simples. Ela não possui base, ela não tem elementos decorativos. Já a coluna jônica, elas são mais altas do que a coluna dórica e na superfície dela tem essas linhas esculpidas de cima para baixo, né? A base dessa coluna jônica também, ela vai ter uma pilha de anéis e o capitel no topo, como vocês estão vendo aí, parece um pergaminho gigante. Já a coluna coríntia, ela vai ser uma evolução da coluna jônica. Ela vai ter uma maior valorização, vai ser ricamente ornamentada, inclusive vai ficar com uma tendência marcante aí entre o final do século V e o início do século IV a.C. E o nome relativo a Coríntio, né, a cidade rival de Atenas. E essa cidade era caracterizada pelo luxo, pelo alto padrão de vida dos seus habitantes. Então, a gente percebe essa diferença, o capitel das colunas, né, muito mais elaborado. Então, a gente vendo essas imagens desses três tipos de colunas, qual é o estilo que o Partenon ele tem? Letra A, né? O dórico, que é um estilo mais simples, não é um estilo tão rebuscado quanto as outras 2 colunas. Então, a alternativa correta, letra A, dórico. Ano 2023, Banca Ameosc, Prefeitura de São João do Oeste, Santa Catarina. Considere a seguinte situação abaixo. Um ou uma professora de arte do ensino fundamental faz a seguinte explicação em uma das suas aulas. A arte rupestre é um tipo de arte que se encontra em abrigos, cavernas e rochas, tendo sido criada por nossos antepassados pré-históricos. Essa arte tem um papel importante na compreensão das culturas e modos de vida desses povos. As pinturas rupestres geralmente retratam animais como cavalos, rinocerontes, bisões, mamutes, entre outros. Também existe desenhos de figuras humanas, símbolos abstratos e cenas de caça. Acredita-se que as pinturas rupestres tinham um papel importante nas práticas religiosas e mágicas daqueles povos, como rituais de caça e fertilidade. Também podem ter tido um papel educacional, contando histórias e transmitindo informações sobre animais e plantas. Podemos afirmar que a explicação do professor ou da professora está, letra A, parcialmente correta, pois não há representações de figuras humanas na arte rupestre. Errado, né, gente?
Lógico que havia representações de figuras humanas na arte rupestre, né? As cenas do cotidiano, as cenas das caçadas, existia ali a figura humana representada. Então, alternativa A é incorreta. B, completamente correta. Sim, é a alternativa correta aqui, é a letra B, no qual essa professora ou esse professor aborda todas as características da arte rupestre, para que ela servia, quando é que ela foi produzida. Então, está correta a letra B. A letra C está incorreta porque a arte rupestre auxilia sim na compreensão das culturas e modo de vida. Se não fosse a arte rupestre, nós não conheceríamos, né, o estilo de vida desses povos pré-históricos, né, desses hominídeos e de tudo que eles deixaram. E a letra D também está incorreta porque essas representações elas não tinham um caráter só educacional, como visto, né, tem um papel importante nas práticas religiosas e mágicas. Inclusive, quando esses grupos, né, esses hominídeos, eles retratavam esses animais nas suas pinturas rupestres, nas gravuras, eles tinham o objetivo de capturar o espírito desse animal, torná-lo fraco para que a caçada pudesse ter sucesso. Então, há também um caráter místico, um caráter mágico, além de um caráter educacional. Então, para essa questão, a alternativa correta é a letra B. 2022, CESP, SEBRASP, para a Prefeitura de Joinville, Santa Catarina. No que se refere à utilização de recursos audiovisuais no ensino da arte, o professor ou a professora deve: a. Furtar-se do uso de metodologias alternativas às tradicionais, já que essas são comprovadamente eficazes? Não, né? Não é porque existe metodologias tradicionais que têm eficácia que não vai se usar metodologias alternativas, sobretudo para aulas de arte, que precisamos usar audiovisuais o tempo todo. Como é que a gente vai falar de impressionismo, citar todas as características do movimento, como aqueles artistas pintavam, se a gente não pode ter um recurso visual para mostrar como eram essas pinturas? Então, assim, em determinados conteúdos que o professor vai passar em sua aula, ele precisa sim desses recursos, dessas metodologias alternativas. Então, essa questão, a letra A está incorreta. B. Propiciar a estudantes a vivência de situações midiáticas isoladas, com estímulos restritos a cada situação. Não, incorreta, porque essa vivência tem que ser isolada, né? E esses estímulos têm que ser restritos. De jeito nenhum. Esses estudantes têm que ter as vivências de situações midiáticas complexas, né, alternadas, que sejam simultâneas e não isoladas. Os estímulos eles podem ser de diferentes formas, não restritos. Letra C. Distanciar-se dos desafios diários da sala de aula. Também não, né? E nem precisa explicar, porque está bem explícito isso. Letra D. Evitar o uso de recursos audiovisuais no ensino da arte, devido ao fato de estudantes já passarem muito tempo em contato com telas? Absolutamente, né? Como foi falado em relação à alternativa A. Quanto mais recursos audiovisuais utilizarmos nas nossas aulas de arte, mais experiências ricas esses alunos vão desenvolver. E letra E, ser capaz de questionar os instrumentos de expressão utilizados em sala de aula. Então, no que se refere à utilização dessas metodologias, né, desses recursos audiovisuais, o professor é capaz, né, de questionar esses instrumentos de expressão. Ele se questiona os instrumentos que ele está usando em sala de aula, se realmente aquilo ali vale a pena para aquele determinado conteúdo e para aquela determinada turma. Então, essa utilização dos recursos audiovisuais serve também para o professor se questionar sobre a sua praxis pedagógica, né, sobre sua metodologia. Então, nesse caso, a questão correta aqui é a letra E. 2023, banca impar da Prefeitura de Pedra Branca, Ceará. O professor de arte, ao avaliar, A. Considera todo o processo, assim como o desenvolvimento da produção dos alunos. B. Compara os trabalhos iniciais e finais, verificando o nível de evolução entre eles. C. Realiza regularmente uma análise sistemática conforme etapas escolares.
Ou D, seleciona os alunos por competências e habilidades para as culminâncias escolares. Então, aí a gente tem uma questão sobre avaliação, né? E essa questão sobre a avaliação, ela coloca aí claramente que o professor precisa considerar, sim, todo o processo e o desenvolvimento dos seus alunos. Então, a alternativa correta é a letra A. A letra B não é correta porque o professor não tem que só verificar os trabalhos iniciais e finais, né? Só a questão da evolução, é a questão também do processo artístico para cada aluno. A letra C também não está correta porque ao avaliar ele não precisa fazer essa análise sistemática conforme as etapas escolares. Ele precisa considerar todo o processo, né? E a D, né, selecionar os alunos por competência, por habilidade para as culminâncias escolares, né, para as avaliações finais, também não é correta. Então, o professor de arte, ao avaliar, ele precisa compreender, ele precisa considerar todo o processo no qual esse aluno se desenvolve. A gente fala nos tipos de avaliação, que também, né, tem vídeo aqui no canal sobre isso, que existem vários tipos de avaliação e o professor precisa considerar cada uma delas de acordo com o contexto, né, da sua sala, dos seus objetivos, da sua metodologia. Então, essa questão, a alternativa correta, letra A. Banca IBFC para a Secretaria de Educação de Roraima. O barroco é o estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália. Analise as afirmativas abaixo sobre a arte barroca no Brasil. Então, a gente tem aí 4 afirmativas e a gente vai ver quais são as verdadeiras e falsas e marcar a alternativa correta. 1. Os artistas barrocos empregavam expressionismo, cores ricas e temas religiosos ou mitológicos, enquanto os arquitetos favoreciam o equilíbrio e a simetria. Logo de início aí a gente está vendo que está errada, né? Porque os barrocos não tem nada a ver com o expressionismo. Inclusive, o expressionismo ele vai surgir no início do século XX, barroco, como o próprio enunciado da questão falou, né, século XVI e meados do século XVIII. Então, essa primeira afirmativa está incorreta. Extravagância é uma característica evidente na arte e arquitetura barroca no Brasil, assim como nas obras irmãs europeias. Com certeza, né? A gente vê que extravagância, dramaticidade, opulência, exagero são características das obras barrocas, tanto europeias quanto brasileiras. Então, essa segunda afirmativa aí é correta. Na Bahia, as igrejas barrocas são registros da frivolidade e de formas e cores modestas. Completamente incorreta, né? Se a gente fala na segunda afirmativa que é extravagância, que tem essa característica de opulência, de exagero, como é que cores modestas, né? Como é que tem frivolidade nas formas? De jeito nenhum. Tanto que um exemplo de igreja barroca localizada na Bahia, mais precisamente em Salvador, no Pelourinho, que é a igreja de São Francisco, a gente percebe todas essas características do barroco, essa riqueza de ornamentação, dos detalhes, as cores. Então, essa terceira afirmativa está incorreta também. E 4, na pintura barroca brasileira, eram os momentos da vida religiosa e dos santos que se destacavam nas obras. Com certeza também, né? Uma das características do barroco é essa representação da religião católica, dos santos, da vida religiosa. Assim, a gente tem isso muito claramente na arte barroca. Então, a gente analisando essas 4 afirmativas, a gente vê que a segunda e a quarta, elas estão corretas. Então, qual a alternativa que corresponde à afirmativa 2 e 4? Letra A. Então, letra A é a resposta correta para essa questão. 2022, Banca Avança São Paulo, Prefeitura de Louveira, São Paulo. Observe a tela abaixo. Aí a gente tem uma tela, né? Observa-se a tela Autorretrato de, produzida durante sua fase africana, que vai de 1907 a 1909.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Gente, está claro aqui, né? Essa tela tem características cubistas, né? E um artista que tem influência forte da arte africana, que tem essa fase africana, inclusive com a tela que vai dar início ao movimento cubista, Les Demoiselles d'Avignon. Então, a alternativa correta aqui é a letra E, Picasso, onde a gente vê essas características da pintura desse artista. Ano 2023, da banca FGV para a Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo. Georges Braque realizou o violão no período em que a arte cubista retomou o interesse pela construção das formas, logo após a sua fase dedicada à decomposição dos objetos em múltiplas faces. Trata-se, portanto, de uma obra do cubismo, A. Sintético, B. Analítico, C. Abstrato, D. Geométrico e Hermético. Bom, a gente sabe que o cubismo ele se divide em duas fases: o cubismo sintético e o cubismo analítico. O cubismo analítico ele vem primeiro e é justamente essa decomposição das formas. A gente quase não consegue ver o que está sendo retratado ali naquela pintura. Já o cubismo sintético vai retornar à construção dessas formas. Então, é uma fase que não está tão decomposta, não está tão fragmentada. Então, a alternativa correta aí para essa pintura do Georges Braque é letra A, sintético. Faz parte do cubismo sintético, não do cubismo analítico. 2024, Banca Funatec, para a Prefeitura de Formoso do Araguaia, Tocantins. Mais uma questão, né, sobre o cubismo. Assinale a alternativa que não apresenta de forma correta um dos principais artistas do cubismo sintético. Acabamos de falar, né? Cubismo sintético, ele não vai decompor tanto, não vai fragmentar tanto essa imagem em diversos planos, em um só plano. Ele já vai utilizar menos decomposição, vai utilizar a técnica da colagem, utilizar outros elementos na sua composição artística. Qual desses nomes não apresenta essas características? Letra A, Pablo Picasso. Não, né? Que é um dos grandes nomes do cubismo. B, Georges Braque. Também não, né? Acabamos de falar na questão anterior. Letra C, Fernand Léger. Sim, também é, né, um nome do cubismo. E letra D, o Henri Matisse é o que não tem nada a ver com o cubismo, que é do movimento pós-impressionista, impressionista, então vem antes das vanguardas europeias. Então é a alternativa D que está incorreta. Ano 2024, recente, né, questão da FUNCERN para a Prefeitura de Guamaré, Rio Grande do Norte, e fala sobre dança contemporânea. Sobre a dança contemporânea, é correto afirmar que ela surge nos anos 40, na França. Só aí a gente já elimina, né? Porque não foi nos anos 40 e nem na França que a dança contemporânea surgiu, né? O resto, né, está correto, porque não possui uma técnica única estabelecida, valoriza a criação coreográfica individual e as improvisações, além de propor a utilização de outras linguagens artísticas, como artes visuais, digitais, fotografias e vídeos para compor, né? Com certeza isso é correto, mas não surgiu nos anos 40 e muito menos foi na França, então a alternativa A está incorreta. Nos anos 60, nos Estados Unidos, e não possui uma técnica única estabelecida, valoriza a criação coreográfica individual e as improvisações, propõe que a dança seja a linguagem única, distanciando-se inclusive da música. Tava tudo certinho, né? E aí chegou essa última parte aí aqui, caiu no erro. Nos anos 60 é que surge a dança contemporânea nos Estados Unidos, né? Não possui uma técnica estabelecida, mas não tem nada a ver essa questão de dança como linguagem única. A gente sabe que a dança contemporânea ela vai utilizar outros elementos das artes visuais, vai usar fotografia, vai usar vídeo. É justamente o que a gente viu no final da alternativa A, né? Propõe outras linguagens artísticas junto com a dança. Então, letra B está incorreta. Como a gente sabe que surge nos anos 60 nos Estados Unidos, então a alternativa C também já está incorreta. Nos anos 40, na França. A gente já viu isso na alternativa A, né? Então a alternativa correta é a letra D.
nos anos 60, nos Estados Unidos, não possui uma técnica única estabelecida, valoriza a improvisação e a coreografia, né, individual e outras linguagens artísticas à dança. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Ano 2024, da banca Educa, para a Prefeitura de São Bento, na Paraíba, a respeito do espaço bidimensional e tridimensional na arte. Analise as alternativas e assinale a incorreta. Gente, uma questão assim importante nas provas de concurso, leia o enunciado com calma, porque às vezes aparecem algumas palavrinhas que deixam a gente em dúvida ou que a gente não percebe. Né? Nesse caso aqui, assinale a alternativa incorreta. E aí a gente, por um impulso, às vezes vai assinalar a alternativa que está correta, né? Ou então alguns termos como não, como somente, como só. Então, essas palavras a gente tem que ter um cuidado, né? Uma atenção especial. Vamos lá, então, analise as alternativas e assinale a incorreta. A. A arte bidimensional é parte da vasta produção artística que ajuda os seres humanos a se diferenciarem dos outros animais. Desenhos, pinturas, gravuras e caligrafia são alguns exemplos de arte bidimensional que a humanidade produziu ao longo da sua incrível história. Sim, com certeza. A gente está falando aqui de algo de duas dimensões, bidimensional. E essas produções relatadas nessa questão, nessa alternativa, ela está completamente correta, mas é para a gente assinalar a incorreta. Então vamos pular para B. O espaço que um elemento ocupa é chamado de dimensão. Algo bidimensional recebe esse nome por possuir apenas duas dimensões, comprimento e largura. Perfeito, absolutamente correto. C. A arte tridimensional apresenta figuras dispostas em superfície plana, ou seja, não existe a percepção de volume. É errado. É justamente o contrário. A arte tridimensional vai ter três dimensões. Né? Além do comprimento e largura, vai ter a profundidade, e é essa profundidade que nos dá a percepção de volume. Então, essa alternativa está incorreta. Letra D. No espaço tridimensional, este em que vivemos, os corpos e objetos são percebidos através de três dimensões que formam o volume das coisas: altura, profundidade e largura. Correta. E a arte tridimensional é composta por uma grande variedade de elementos, como cerâmicas, esculturas, monumentos, objetos decorativos e instalações artísticas. Elementos tridimensionais caracterizam-se por possuírem relevo, que facilitam a percepção de texturas, dimensões e espaço. Perfeito também. Então, a alternativa incorreta, né, que é para ser marcada nessa questão, é a letra C, que fala que a arte tridimensional a gente não consegue perceber o volume e que está em superfície plana. Está errado. Então, gente, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha trazido um conteúdo de valor para você, que você possa ter aprendido mais com essa resolução de questões. Vou fazer outros vídeos nesse formato para que vocês possam tirar dúvidas e qualquer coisa é só mandar um comentário aqui nesse vídeo. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.